paz do Senhor para todos os nossos amados irmãos. Eu sou o pastor Pedro Inácio, da Igreja Evangélica Congregacional em Mangabeira. Eu fui pastor em Brejo dos Santos na década de 90. Na verdade, o bairro do Cruzeiro, na época, em 94, 95, não tinha um crente, né? Não havia nenhum templo evangélico, havia apenas um templo católico. E eu, juntamente com o diácono Manassés, tivemos a ideia de evangelizar o bairro do Cruzeiro. Levamos o assunto à igreja e começamos a fazer um evangelismo de casa em casa, de casa em casa. Eu visitei todas as casas do Cruzeiro e distribuí folhetos e também alguns estudos do Ebenezer para quem gostaria de estudar. Depois, Márcia, juntamente com os adolescentes, fizeram a ideia de fazer um EBF, um trabalho com crianças. E assim, nós fazíamos também evangelização nas quintas-feiras, nos lares. Casa de um amigo, de outro, ao ar livre. Levávamos um som, equipamento de som, dava muito trabalho levar a caixa de som. Mas mesmo assim, nós fazíamos com a caixa amplificada. O Natanael, os jovens, Delvan, tocavam e eu pregava uma mensagem evangelística. Fazíamos o apelo e assim nós ficamos aí durante 8 meses, né, fazendo esse trabalho de evangelização e até durante esses 8 meses não havia nos convertido ninguém, nenhuma pessoa, mas todas as quintas nós estávamos aí evangelizando e aos domingos à tarde os adolescentes com Márcia e outros estavam fazendo um trabalho com crianças. Eu me lembro muito bem de Jerusa de Edinho, que sempre fez um trabalho com criança aí juntamente com Márcia aos domingos. Na década de 90, Brejo dos Santos estava vivendo um período de muita violência. Então as pessoas não se sentiam muito seguras para ir para lugar nenhum a não ser as igrejas. E nessa época, o comércio, as casas e todas as outras atividades, elas se fechavam por volta de 7 horas da noite. E as igrejas eram lotadas, os cultos todos eram lotados. Nesse mesmo período, vários irmãos da igreja congregacional começaram a fazer um curso de teologia lá no seminário em Recife. E foi um período de muito evangelismo e esses irmãos estavam naquela animação, naquela empolgação de aprender mais de Jesus. E então os irmãos abraçaram e nós começamos a evangelizar por toda a cidade. E o Alto do Cruzeiro começou a ser um alvo evangelístico naquele período. Nós começamos a visitar o bairro, que era um bairro novo, não tinham muitas residências, era basicamente 2 ou 3 ruas. E a gente visitava às quintas-feiras. Toda quinta-feira à noite tinha culto no Alto do Cruzeiro. Acima de tudo, para se cumprir o ídolo do nosso Senhor, aquele que tem toda a autoridade no céu e na terra, ele já nos ordenou a levar esse evangelho, o evangelho da cruz, e de pregando o evangelho a toda criatura. A igreja congregacional de Brejo dos Santos, nesse contexto, já realizava trabalhos evangelísticos nos bairros, na zona rural, e vislumbrou o Alto Cruzeiro com um potencial campo para a evangelização. Ali era um bairro que estava crescendo, famílias já se reuniam ali, já moravam naquela localidade. Era também um bairro carente, um bairro carente socialmente, carente financeiramente, economicamente, mas acima de tudo, carente espiritualmente. Pessoas que viviam distantes do Senhor, pessoas arraigadas pela religiosidade, pessoas que realmente precisavam ser resgatadas pelo poder do Evangelho. E a igreja congregacional começa a despertar esse interesse em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus nos levou a usar os métodos mais simples, desprovidos da informática. Então, nós lançávamos mesmo mão daquilo que Jesus Cristo ensinou, como o evangelismo, corpo a corpo, o evangelismo pessoal, a visitação de casa em casa, EBFs, classes com crianças que eram
realizadas no grupo ali do Alto do Cruzeiro, e o nosso intuito realmente era alcançar aquelas crianças e através delas também chegar aos pais. Então o nosso intuito era esse. Então essa era a estratégia. Não é tanto evangelizávamos as crianças, ganhávamos as crianças para Cristo, como também os seus pais, havia essa possibilidade aberta para isso. Eu era ainda adolescente, mas eu tenho lembrança de algumas estratégias evangelísticas que nós realizávamos naquela localidade. O pastor, junto com a igreja, principalmente o grupo de jovens e adolescentes bem atuantes na época, nós realizávamos muito o evangelismo pessoal, contato pessoal com as pessoas, levando a palavra de Deus até aqueles corações. Também eram realizados cultos à noite, se não estou enganado, nas quintas-feiras à noite nós realizávamos esse trabalho de evangelismo, já atraía um bom número de pessoas para ouvirem a palavra do Senhor. Ali aconteceram as primeiras conversões. Também era trabalhado de forma bem produtiva as crianças, foram realizadas EBFs e ali a semente do Evangelho foi plantada e graças a Deus hoje tem gerado tantos frutos para a honra e a glória do Senhor. O culto era evangelístico, como eu já disse, toda quinta-feira. Então, após a mensagem, sempre tinha o apelo. E aquelas famílias que eram convidadas aceitavam o convite, e os cultos eram sempre em alguma residência e era ao ar livre ali na frente da casa daquela família que recebia os irmãos. Tinha uma caixinha de som, um pedal com microfone e um violão e alguma coisa assim. Então o irmão pregava e no final sempre tinha uma mensagem de apelo para aquelas pessoas que se sentissem tocadas pela mensagem e pela palavra trazida naquela noite. Então o grupo que mais estava aberto naquele momento eram as mulheres. As mulheres, elas aceitavam Jesus. Elas estavam sedentas pela palavra e após as mulheres, com o tempo, seus maridos também começavam a frequentar os cultos e também aceitavam Jesus. Então, as primeiras famílias a aceitar Jesus começavam pelas mulheres daquela família que estava aberta e recebia a palavra com alegria. Porque o pastor Pedro me escalou no mês de abril para pregar no Alto do Cruzeiro. Foi um grande desafio na minha vida, foi algo tremendo. E eu lembro-me até do texto bíblico, que está lá em Eclesiastes, quando a palavra do Senhor nos diz em Eclesiastes, capítulo 9, versículo 4, ou capítulo 10, versículo 4, salve a memória agora, que diz assim: mais vale um cão morto, mais vale um cão vivo do que um leão morto. E nesse dia a gente trouxe uma palavra talvez até, e eu não gostaria, não vou pregar outra vez esta palavra, só se Deus realmente me mandar. Mas naquele dia foi isso que eu preguei. E eu quero dizer que de lá para cá a igreja começou a crescer, a desenvolver, e hoje está numa igreja maravilhosa. Eu fico com o coração jubilando de alegria de ver que aquela igreja, né, que começou com o trabalho de jovens, de adolescentes, ali no Alto do Cruzeiro, onde as ruas não eram nem calçadas ainda, e a gente à tarde, no calor, levar o convite. Eu fico muito feliz de ver que a obra do Senhor não parou, que a obra do Senhor continua, que o Senhor continua chamando o seu povo, continua buscando pessoas, continua querendo alcançar pessoas. Eu fico feliz de ver, mesmo de longe, né? Eu sempre estou compartilhando, estou sempre vendo os videozinhos, as fotos que a irmã Rosângela compartilha, acompanhando vocês aí.
pelas redes sociais. Eu fico muito feliz de ver a obra grandiosa que o Senhor está fazendo no coração de cada um, continua fazendo nas famílias. E a minha oração é que Deus continue abençoando esse trabalho, derramando do seu poder, da salvação nas famílias, que o Senhor continue ungindo seus filhos, trazendo pessoas para esse reino maravilhoso dele aqui na terra. No nome de Jesus. Meus amados do Alto do Cruzeiro, Pastor Francisco e demais irmãos, Odene, família, sogro, minha sogra Hermínia, eu sinto-me feliz quando eu chego em Brejo dos Santos e tenho a oportunidade de ir à igreja do Alto do Cruzeiro. E sinto-me também honrado em ter feito parte. Sentimos honrados, privilegiados por termos participado do período embrionário da igreja aí no Alto do Cruzeiro. E a nossa alegria é muito grande porque nós podemos ver essa igreja nascer, nós podemos acompanhar os primeiros passos dela. Então isso é uma alegria muito grande para nós, irmãos, porque nos sentimos enquadrados dentro do texto, lá em João 15,16, quando diz: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi e vos designei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. Isso é uma satisfação muito grande, é o que nos realiza, é saber que esse trabalho, ele permanece, que esse trabalho tem permanecido em ascendência. O nosso sentimento de ser o implantador do trabalho aí no Cruzeiro é um sentimento de louvor e gratidão a Deus, porque tudo que nós façamos seja para a glória de Deus. Então, apenas nos sentimos como um instrumento de Deus e que o Senhor continue abençoando esse trabalho na pessoa de pastor José e a missionária Rosângela, que eles têm feito um excelente trabalho de continuidade. Que Deus abençoe. Sem dúvida, 2 sentimentos me vêm ao coração. Primeiro, gratidão. Eu louvo muito a Deus, agradeço muito a Deus por ter feito parte dessa igreja embrionária naquela localidade, por ter feito parte dos primeiros trabalhos para a implantação desta igreja tão abençoada que nós podemos ver nos dias de hoje. Sou grato a Deus pela transformação que aconteceu naquele lugar através da Igreja Evangélica Congregacional ali no Alto Cruzeiro. O outro sentimento é alegria. Eu me alegro em ver irmãos tão dedicados, irmãos tão abençoados, irmãos que têm colocado a obra do Senhor como prioridade em suas vidas, que não se cansam, que não negam em estar sempre fazendo aquilo que o Senhor os ordena a fazer, é levar o Evangelho àqueles corações. Me alegro em ver como está transformado o Alto Cruzeiro pelo poder do Evangelho. Isso é o poder de Deus naquela localidade. Então eu sou muito feliz, sou muito grato a Deus por tudo que Deus tem feito através da Igreja Evangélica Congregacional no Alto Cruzeiro. Que Deus continue abençoando os irmãos, que Deus continue usando grandemente esta igreja tão amada e tão abençoada.